Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Condições para seguir a Jesus. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida? Pois, que daria o homem em troca da sua vida? De fato, aquele que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E dizia ainda: Em verdade eu vos digo, que estão aqui presentes alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Comentários dos pais da Igreja. São Beda, depois de revelar aos discípulos o mistério de sua paixão e ressurreição, exorta-os, juntamente com a turba, a seguir o exemplo de sua paixão. Por isso se segue. Chamando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. São João Crisóstomo. Como se dissesse a Pedro: Tu me repreendes, querendo eu suportar a paixão. Eu, no entanto, digo-te que não somente é nocivo impedir-me de sofrer, mas nem mesmo poderás ser salvo, a não ser que tu mesmo morras. Disse de outra parte: Se alguém me quer seguir, como se dissesse: Chamo-vos às coisas boas, que todos devem querer, não a coisas más e penosas, para que sejam constrangidos. Com efeito, quem introduz violência frequentemente estorva. Quem, no entanto, despede o ouvinte em liberdade, mais o atrai. Alguém renuncia a si mesmo quando não tem nenhuma preocupação com seu corpo, de modo que, mesmo que seja flagelado ou sofra algo semelhante, suporte-o pacientemente. Teofilacto Diócrida. Pois, assim como alguém que nega o próximo, como o pai e o irmão, não se compadece nem se condói quando este é ferido e morre, também nós devemos desprezar nosso corpo, de modo que, caso aconteça de sermos feridos ou sofrermos algo semelhante, não façamos caso. São João Crisóstomo. O Senhor não disse que o homem deve poupar a si mesmo para ele, mas o que é maior, que deve negar a si mesmo como se não tivesse nada próprio de seu, mas que se exponha aos perigos e ao suporte como se fosse outro quem sofresse. E isto é poupar a si mesmo para ele, pois os pais perdoam seus filhos, entregando-os aos doutores, ordenam-lhes que não sejam poupados. Até onde convém que alguém se negue é o que mostra quando acrescenta: Tome a sua cruz, como se dissesse, até a morte mais reprovável. Teofilacto Diócrida. Com efeito, naquele tempo, a cruz era vista como reprovável, pois nela eram pregados os criminosos. Pseudo Jerônimo. Ou de outro modo, assim como um capitão experiente, que toma precauções para a tempestade enquanto a bonança, quer que seus marinheiros estejam preparados, do mesmo modo diz o Senhor: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
isto é, de uma pessoa se faça outra. São Beda. Com efeito, negamos a nós mesmos quando evitamos o que fomos por longo espaço de tempo e esforçamos-nos em direção daquilo para que somos chamados pela novidade. Toma-se a cruz quando pela abstinência fere-se o corpo, ou pela compaixão do próximo aflige-se a alma. Teofilacto Diócrida. Uma vez que, depois da cruz, convém que tenhamos outra virtude, acrescentou: e siga-me. São João Crisóstomo. Ele disse isso, pois é possível que alguém que sofra não siga Cristo, isto é, quando não sofre por causa de Cristo. Com efeito, segue Cristo quem caminha depois dele, quem se conforma com sua morte, desprezando os príncipes e poderosos, sob cujo poder pecava antes do advento do Cristo. Segue-se, pois aquele que quiser salvar sua vida a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho a salvará, como se dissesse: isto vos ordeno como que poupando-vos. E, com efeito, quem poupa seu filho o perde, mas quem não o poupa, salva-o. Convém, portanto, que estejamos sempre prontos para a morte. Se, pois, nos combates físicos, quem está preparado para a morte é melhor que os outros, mesmo que ninguém possa ressuscitá-lo após a morte, isto ocorre muito mais nos combates espirituais, onde há tão grande esperança de ressurreição que quem entrega sua vida à morte a salva. Remígio de Auxerre. Aqui deve-se entender por alma a vida presente, não a própria substância da alma. São João Crisóstomo. Uma vez que disseram que quiser salvar a sua vida a perderá, para que ninguém avalie esta perdição como igual àquela salvação, acrescentou: com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida? Pois, que daria o homem em troca de sua vida? Como se dissesse: que não diga ter salvo sua vida quem fugiu dos perigos da cruz. Pois, quando o homem ganha o mundo todo ao custo de sua alma, que terá ele, se esta perecer? Acaso terá outra alma para dar por esta? Com efeito, alguém pode comutar o preço de uma casa, mas, perdendo a alma, não pode dar outra alma. E de modo cuidadoso ele disse: pois, que daria o homem em troca da sua vida? Pois, por causa da nossa salvação, Deus deu em troca o precioso sangue de Jesus Cristo. São Beda. Ou disse isso porque no tempo da perseguição devemos depor nossa vida. Já no tempo da paz devemos quebrar os desejos terrenos. Coisa que dá a entender quando diz: com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida? Pois muitas vezes somos constrangidos pela vergonha, de modo a não termos forças para exprimir com a voz a retidão que guardamos na alma. Por isso, acrescenta-se: de fato, aquele que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Teofilacto Diócrida. Pois não é suficiente a fé que detém-se na alma, mas o Senhor exige a confissão pela fala. Com efeito, a alma santificada pela fé deve também, pela confissão, santificar o corpo. Pseudo Crisóstomo. Quem aprendeu isso submete-se com fervor a confessar Cristo sem perturbação no espírito. Ele chama esta de geração adúltera, pois abandonou o verdadeiro Deus, esposo da alma, e não seguiu a doutrina de Cristo, mas, prostrado aos demônios, tomou as sementes da impiedade, razão pela qual é também chamada de pecadora. Quem, pois, entre estes negar a dominação de Cristo, bem como as palavras de Deus reveladas no Evangelho, receberá a pena digna da impiedade, ouvindo no segundo advento: não vos conheci. Teofilacto Diócrida. Quem, pois, tiver confessado que o crucificado é seu Deus, também ele o confessará, não aqui, onde Cristo é julgado pobre e miserável, mas na glória, com a multidão dos anjos. São Gregório Magno. Há, no entanto, alguns que confessam Cristo porque veem que todos são cristãos.
pois a fala não basta para provar a fé, enquanto a profissão pública repele a vergonha. Pois o tempo da paz é outro, quando seremos revelados a vós. Tememos muitas vezes ser desprezados pelos próximos. Repelimos como indigno ou tolerar as injúrias verbais. Se, por acaso, ocorre uma contenda com o próximo, envergonhamo-nos de reparar-lhe o agravo. Com efeito, o coração carnal, enquanto busca a glória desta vida, despreza a humildade. Teofilacto e Diócrida. Uma vez que havia falado sobre sua glória, querendo mostrar que não prometia coisas vãs, acrescentou: e dizia ainda: em verdade vos digo que estão aqui presentes alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Como se dissesse: alguns, isto é, Pedro, Tiago e João, não provarão a morte até que eu lhes mostre na transfiguração com qual glória hei de vir no segundo advento. A transfiguração, com efeito, não era outra coisa senão o prenúncio do segundo advento, no qual o próprio Cristo e os santos resplandecerão. São Beda. Isto se fez com piedosa providência para que, tendo eles levemente tocado, por um breve momento, a contemplação da alegria perpétua, suportassem com maior fortaleza as adversidades. São João Crisóstomo. Mas não declarou os nomes daqueles que subiram, para que os outros discípulos não sentissem algo de humano. Predisse, no entanto, para que eles se fizessem mais dóceis a uma tal contemplação. São Beda. Ou a igreja presente é chamada de reino de Deus. Alguns dos discípulos, pois, viveriam em seus corpos até que vissem a igreja construída e elevada contra a glória do mundo. Pois, sendo os discípulos ignorantes, era conveniente que se lhes prometesse algo relativo à vida presente, para que pudessem, no futuro, se tornar mais fortes. Pseudo Crisóstomo. Já em sentido místico, a vida é Cristo, a morte, o diabo. Provou a morte quem se deteve no pecado. Até agora, todo homem que possui máximas, boas ou mais, prova do pão da morte ou da vida. É certamente um mal menor ver a morte. É um mal prová-la, mas pior ainda é segui-la, e o pior dos males é submeter-se a ela. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã.